Oi, gente, eu sou a Bia. Eu sou o Flecha. E hoje a gente vai falar sobre a série Machos Alfa, que é uma série que a gente deu muita risada, a gente se divertiu muito, Aprendeu muito. aprendemos muito e como a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano, principalmente trazendo pontos positivos da série e negativos, porque teve vários pontos que a gente não concorda também, porque não é assim, né? Liberal todo. Exatamente. Eu acredito que eu quero começar, amor, falando um ponto que a gente já tem trazido nos nossos vídeos aqui, mas é que toda série só existe porque existe mentira nas relações. Ponto. Ponto. A gente faz uma. Eu queria pegar e fazer uma minissérie. Eu ando estudando muito cinema, tenho gostado da ideia do cinema. Acho que eu vou fazer um curta-metragem de uma história onde a pessoa fala a verdade e E acaba. acaba. Porque não tem mais o que falar, É entendeu? tipo a nossa vida, amor. Talvez a série ela poderia ser pautada em verdades e aí a gente pode trazer uns dramas na verdade. Os dramas da verdade. Pô. Porque tem muitos dramas da verdade. Sim, porque daí Poxa. tu conta o que tu pensa, ou o que tu fez, ou que isso e aquilo. Nossa! E aí imagina. Aí desmorona. Imagina se tu, por exemplo, tu esconde uma traição, beleza, aí se desdobra em várias coisas. Se tu conta a traição, poxa, daqui a pouco o casal tentando se recuperar, a insegurança, as coisas. Eu vi até pegando um gancho disso que eu falei, eu vi um vídeo muito legal hoje, um Reels, que é de um cara falando assim: minha namorada pegou o meu celular de noite pra ver as mensagens. Uhum. E eu não briguei com ela. Eu fui, comprei um café da manhã pra ela, levei na cama e pedi desculpa pra ela se eu deixei ela insegura de alguma maneira pra que ela fizesse isso. Uhum. Lógico que tem pessoas que são invasivas Uhum. e inseguras, mas muitas vezes a outra pessoa causa Dá isso. motivo. Uhum. Dá razão. Então, se tu não dá razão, por exemplo, eu posso deixar meu celular que ela nunca vai mexer no meu celular. Entendeu? Por quê? Porque não dou motivo pra ela, não tem E nada se eu mexer que... é tipo pra alguma coisa Outra coisa que não tem nada a aleatória. ver, entendeu? Mas a gente até tem os rostos um do outro no celular e tal. Então, assim, Mas eu acho que o que vale dentro desse ponto que tu falou é principalmente desde o início ser honesto. Porque quando a gente tem esse hábito de ser honesto e a gente tem o hábito de demonstrar as nossas fraquezas, nossos desejos, as nossas vontades, as nossas piras, os nossos medos, acaba que a gente vai acostumando com a pessoa, a gente vai compreendendo a pessoa, a gente vai realmente modificando aquela forma de olhar e aceitando aquela pessoa como ela é. Porque se você começa mentindo, tu nunca vai conseguir ser quem você é. E isso acontece em todos os níveis, gente. Porque quando a criança ela acaba aprendendo a mentir sozinha, por medo, por dificuldade de expressar o que sente para os pais, porque os pais muitas vezes não escutam. E aí, geralmente, essa criança ela leva isso para a adolescência e para fase adulta. a mentira, se a gente for parar pra analisar, e eu falo de um lugar que já tive relacionamentos onde não fui o mais honesto possível, pra não dizer a palavra mentira, mas é por não querer o confronto. É por não querer a consequência dos atos. Então, se tu faz uma coisa errada e tu não fala a verdade, é porque tu não quer lidar com aquilo que tu fez. Então, se tu fez errado, fala a verdade, assume as consequências, por mais duras que elas sejam, e ponto. Exatamente. Essa é a grande questão. E aí, eu acredito que a série Machos Alfa, a gente chegou à conclusão de que ser alfa é ser funcional, né? Diferente do que eles falam, né? Diferente do que a série meio que retrata. Porque traz os extremos, né? Traz o desconstruído, a ideia de desconstruído em excesso, Exatamente. e traz o alfa como o hétero top, como o machão, como o viril, como o homem que não sente, como o homem que não pode chorar, como o homem que realmente é aquele estereótipo já defasado na nossa opinião. É por isso que dentro do nosso produto tem a desconstrução. Porque são desconstruções de dogmas, de performance, De padrão. de padrões. Porque o que é importante a gente notar o que a série retrata? Todo extremo, toda polaridade, ela é algo que existe, não podemos, quando estamos em um extremo ou em outro,
negar a existência de outro, mas também que esses dois extremos eles servem para contrastes. Por quê? Por que eu sei o que é claro e o que é escuro? Pelo contraste, eu só consigo enxergar o que é claro e o que é escuro, a roupa que eu quero, o que eu quero, pelo contraste. Então, vamos tentar trazer uma explicação mais palpável. Eu só sei o que eu quero para minha vida se eu vejo o extremo do machismo e o extremo da desconstrução ou do liberalismo, do neoliberalismo, da libertinagem, do não sei o quê. E eu pondero aquilo e eu vejo o que faz sentido para mim ou não. O que faz sentido usar ou não. Essa é a frase. Essa é uma frase que a gente vai usar muito dentro do nosso produto que a gente vai lançar essa semana agora, que é exatamente o que faz sentido. Pra você. Porque lá, por exemplo, o que retrata na série, para alguns fazia um sentido tal tipo de relacionamento. Pra nós, assistindo, não faz. Mas eu vejo aquilo ali, eu penso se aquilo faz sentido ou não, e eu testo na minha vida. Porque eu só vou saber se realmente faz sentido se eu testo, se eu insiro isso na minha vida de fato. E eu acredito que um ponto muito importante é, a gente fala sobre funcionalidade, mas não é só o funcional, é o pacote completo. Tanto que tem um casal em específico na série, que é um casal mais velho, que o cara é super funcional, super parceiro, super cuidadoso, mas ele não tem Tem dificuldade, baixa testosterona, não cuida da aparência. Os dois não cuidam da aparência, fica muito evidente. Cara, quando... Mas não dá pra gente, acho que até um ponto de trazer, não dá pra gente dizer que a baixa testosterona dele, só pra que talvez você esteja assistindo e você possa fazer analogia, é pelo fato de ele ser um homem funcional, tá? Não tem nada Caso a ver, você... né? Não, é que dá pra fazer... É porque as pessoas falam na internet. Isso, o homem que vai varrer. E aí isso é muito controverso, porque eu particularmente sinto que eu faço mais com a minha mulher por arrumar a casa, porque ela fica, nossa, animadaça com a casa arrumada, com a louça limpa, ela fica assim, super feliz. E aí eu quero que você, homem, se coloque no lugar de, realmente, eu já fiz várias vezes de fazer faxinão em casa aqui, de cuidar das coisas, e eu fico, de fato, às vezes, muito cansado, que eu não tenho nem cabeça pra isso. E aí eu acho que essa coisa, putz, é a testosterona, não é cansaço, porque a mulher, quando ela vai lá e aplica aquela, nossa, amor, hoje eu não quero, tô cansado, eu entendo, porque quando às vezes acontece comigo, eu falo, bah, amor. E a gente vê nesse retrato, amor, porque a Esther, ela não ajuda. Isso. Então, sobrecarrega ele. Exatamente. Então, tipo, é a mesma coisa, tipo, é uma troca. Exatamente, entende? é uma troca. E ela é super machista. Se fosse ela fazendo o que ele faria, o que ele estava fazendo, ela também estaria cansada e não ia conseguir. Então você entende que por isso que a gente precisa dividir os papéis, não só os papéis, as tarefas, entender o que faz sentido um pro outro e realmente ser parceiro. Porque, por exemplo, se ele falasse, amor, eu tô cansado porque eu tô cuidando da casa, eu cuido das crianças, eu levo pra escola, eu trabalho, eu limpo a casa, eu cuido dos meus pais, eu tô cansado por isso. Nossa, é verdade. Como que a gente pode fazer pra encontrar um equilíbrio. E aí, isso fica muito evidente. Eu tô doido pra fazer uma análise da série que a gente tá vendo atualmente. Eu vou pegar um gancho, não vou falar o nome, mas os casais, eles melhoram quando se separam e eles só enxergam o que eles têm depois que perdem, numa grande maioria. E de fato, os relacionamentos, a gente não, né? Eu falo a gente de um modo geral, eu, você que tá aí vendo, na grande maioria a gente acaba muitas vezes, não é o caso que eu vivo atual, mas a gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde, né? A gente sempre pensa que o próximo relacionamento vai ser melhor. E eu acredito, eu lembro de uma frase que uma conhecida me falou, acho que há uns 10 anos atrás. Ela era namorada de um amigo meu e eu tava conversando de um desafio que eu tava passando na época dentro de um relacionamento. E ela falou, Flecha, você só vai trocar o problema. Vai ter problemas, não os mesmos, mas você vai ter outro. E que talvez sejam piores do que esses problemas.
Então, às vezes, a gente acredita de fato que é só separar que vai resolver. Não. O próximo vai ter coisas que você também precisa resolver aí, porque relacionamento é sempre sobre E os você. casais, muitas vezes, eles não apoiam as mudanças um do outro. Eles não apoiam, eles não têm a parceria dentro do relacionamento. Até uma coisa que eu falei pra ela ontem em relação a sonhos, possibilidades. Eu falei pra ela, amor, às vezes eu não acho que tu não deve me apoiar, não. Eu falo, amor, que tal se a gente parar de se Tipo, apoiar parar um de se pouco? apoiar numas bobagens, assim, porque às vezes eu falo umas coisas e ela diz, nossa, amor, super te apoio. Eu penso assim, mano, isso aqui eu tô vendo que vai dar problema. Que nem eu apoiei ela numa dela e, tipo assim, valeu porque a gente aprende, lógico, a gente sempre vai aprender alguma coisa. Mas de fato, se a gente olhar Valeu porque eu voltei racionalmente. correndo para as terapias. Mas exatamente esse é o ponto, né? Eu acredito que uma outra questão que a gente trouxe aqui é aquela parte de os homens terem dificuldades de se relacionar com mulheres inteligentes, De mulheres de conversas sucesso. profundas, mulheres bem-sucedidas. Então, entra aquela questão até daquele vídeo da comediante que a gente tava vendo, né? Não, meu bem, você não é especial, você só é Ah, burra, né? sim, tipo, é exatamente a Carol Delgado, eu acho. Ela é uma comediante, daí ela traz assim, tipo, ai, homem é tipo droga. Tu quer exatamente aquele cristão machista, não sei o que lá, que não gosta de nenhuma mulher, mas eu gostar de você, porque você Não é gosto de não, a especial. mulher é muito bom. Não gosta de nenhuma mulher, mas não gosta de você, porque você é especial. Sim, tu é muito especial, tu é burra, querida. Exatamente, né? E eu vejo que muitos homens, eles querem a mulher burra porque o homem, ele, ele Dominante. só tem, numa grande maioria, segurança porque provém. Então se tira o dinheiro, e isso eu falo do lugar que eu já vivi isso. Eu já vivi o papel de ser provedor e de ter clareza. Eu tinha clareza disso, de que eu só cumpri aquele papel. Tipo, eu não tinha nada pra dar sem ser aquilo ali. E isso fica muito nítido na série, e isso fica muito nítido porque os homens fogem de mulheres inteligentes. Por quê? Sim, porque tem que mudar. Porque tem que mudar. Porque, gente, não foi a primeira que beijei, não foi a primeira que namorei, mas foi a primeira que coloquei na linha. Entendeu? Isso, Exatamente. inteligência, E, puxa. e, E aí, incomoda, e principalmente. aí, esse ponto, acho que de mudar, amor, eu acredito muito que a gente precisa enxergar que a mudança é algo positivo. A gente Sim, precisa estar evoluindo, lógico, naturalmente na minha concepção. Eu acho que as coisas elas têm que ser, por exemplo, a minha mudança ela se deu muito de forma natural. É uma isso. parceria. Se tu perguntar, gosta? Lógico que não. Mas ela também não gosta. Sim, É a vida, mas entendeu? amor, até é legal trazer uma pergunta. O que que fez você realmente mudar? O que que fez você entender que era necessário? Porque quando a gente olha para trás, gente, falando um pouco brevemente da nossa história, eu e o Felipe terminamos porque ambos não queriam mudar. Só que, diante do que, apesar de eu ser debochada, de ser super chata, rígida e tudo mais, eu tinha muita coisa a menos pra mudar dentro do relacionamento. Uhum. E quando a gente reatou e você começou a mudar, você começou a perceber o quanto aquele Felipe era disfuncional e o quanto era necessário. Mas o que que fez você virar a chave? Eu acho que eu acredito na realidade que tem muita relação com a ideia de amar alguém de verdade. Porque quando a Ai, que gente se importa com a pessoa que tá com a gente, lindo! quando a gente se importa de fato com o que a outra pessoa é importante para ela, e isso é uma das coisas que a gente falou muito, eu também trouxe as coisas que eram importantes para mim dentro da relação, que eu sei o quanto ela se desafia para mudar, eu sei o quanto para ela. Eu sou uma pessoa mais fácil de mudar, entendeu? Eu assim, de fato, entendi, pum, mudei. Então é muito radical a mudança, muito rápida. Ela, alguns pontos ainda assim, custou para entender algumas coisas em relação à convivência, à conversa principalmente.
Mas pra mim foi o fato de saber que as coisas são importantes pra ti. E foi o que eu falei, acho que no vídeo anterior da. Não sei se ele vai ser postado na sequência que a gente Acho gravou que ele sim. agora no o All Here Fall. Ah, Que eu falei, pra mim, não existe como tu dizer que tu ama alguém e tu vê essa pessoa sobrecarregada, desgastada, infeliz e frustrada. Porque da mesma maneira que eu tenho sonhos, ela tem sonhos, da mesma maneira que ela cansa, eu canso, da mesma maneira que ela tem desejos, eu tenho desejo. Então, assim, não somos seres humanos diferentes. Então, eu acredito que é entender de fato que as coisas precisam ser justas, entendeu? Então, a gente vai buscando equilibrar as coisas dentro da relação para que elas sejam equilibradas e corretas, que sejam coerentes. Porque, como eu falei nesse vídeo do All Her Fault, o que mais me incomoda são as mentiras, o que mais me incomoda é a falta de justiça e de coerência das coisas. Então, para mim seria muito injusto ver ela sobrecarregada, ver ela incomodada. E eu posso apostar, sem sombra de dúvidas, a gente vê aqui nitidamente que a gente, acredito, pô, vocês veem que a gente trabalha junto, que a gente tem uma sinergia muito legal, que a gente é muito parceiro, mas eu garanto para você 100% de certeza. Se não fosse dessa maneira, em papo de 3, 4 meses a gente se separaria. Sem sombra de dúvida, mas nenhuma. Porque, na minha opinião, não tem como existir um relacionamento onde há esse desequilíbrio gritante e a sobrecarga para um dos lados. Não Mas sim, tem a gente ia como. ter separado em 30 dias. Não tem como. Eu acho que para eu E acho que pra finalizar, eu queria falar sobre a questão da psique infantil, e eu sendo mãe. eu queria falar sobre a hipocrisia do homem. Tá. Eu queria falar sobre a hipocrisia do homem de que o homem traía a mulher dele e quando a mulher dele propôs abrir relacionamento, fazer homenagem, viver uma experiência não monogâmica, ele não quis. Então, eu quero trazer uma crítica em relação à hipocrisia. E é o que eu acabei de falar anteriormente em relação à coerência. Cara, seja coerente. Tu quer ficar com outras pessoas? Beleza, mas tenha um consenso com quem você tá. Não engana, não minta, seja coerente. Então, essa parte da série, ela pra mim foi muito cômica porque ficou muito claro que muitos homens gostam da mentira, gostam daquela adrenalina, parece, e são hipócritas. Enfim. Uhum, exatamente. Porque são ensinados desde pequenos e reproduzem isso, né? Tu pode ver muito ali com as crianças, né, da série. Os únicos que têm filhos mais velhos, eles passam por esse período de turbulência, porque o menino, ele começa a e aí começa a explorar. Os pais não têm nenhuma noção de como lidar com isso, e é o que acontece. Conhecimento, gente, é poder. Se você está passando por qualquer questão com o seu filho, no seu relacionamento, vá buscar ajuda, vá buscar conhecimento. Estava passando por algumas questões em relação ao meu filho, de muita birra, de dificuldade que eu tenho de lidar com a birra, porque eu tive uma criação muito rígida. E eu fui buscar ajuda, eu fui buscar aprender sobre isso e testar principalmente. Então, muitas vezes os pais, por preguiça, eles negligenciam o cuidado, a educação, o carinho, muitas vezes, de tomar cuidado com aquele filho que tá tendo que aprender algo. Então, isso se desdobra não só com o menino, mas também com a menina. E que me fez pensar muito. Quando eu sou. Quando eu sou. Já que eu sou terapeuta, eu olho para além daquilo. Por que será que a menininha ela quer ser menino? Por que que ela acredita que ela quer uma namorada? A gente tem dentro da psicanálise inúmeras respostas que não convém falar agora, mas é olhar para aquela criança que é confusa, que não sabe o que tá falando muitas vezes, gente. O meu filho, se falar para ele, filho, o que que você quer ser? Ele vai falar um polvo, um caminhão. E aí tu espera que essa criança diga que ela quer ser menino ou menina. Meu filho aprendeu agora, se eu falasse, filho, você quer ser menino ou menina? Tu acha que mesmo
que ele vai ter discernimento. Então, precisa ser muito, 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 muito orientado, muito conversado e principalmente ter muita atenção com isso. Totalmente. E aí você vê, né, que hoje você olha para as notícias, pessoas que fizeram mudança, se arrependendo, não se arrependendo, mas que muitas vezes aquela mudança é só uma confusão. Tipo, já que eu quero ficar com menina, eu preciso ser um menino? Você entende? Não, tanto que no final... Você pode ser menina e Exatamente, menina. por isso que ela se liga no final, por conta de observar. Ela enxergou, não foi a mãe que falou, e aí isso é um erro brutal da série. Eu acredito muito que o diálogo ele precisa existir, não só com relacionamentos, mas também com os filhos e na família. Então ela observou e viu, tá, não preciso disso, eu posso continuar sendo quem eu sou e tendo minhas preferências. Ok. Eu acredito que para fechar o vídeo, uma crítica a um pouco a falta de profundidade em algumas partes que poderiam ser dadas uma importância maior. Por exemplo, eu me lembro de uma cena marcante que foi do que o menino descobriu que ele era adotado. Nossa, lógico que eu entendo o objetivo da série. Sim. É uma série de comédia, então é de fato para ter... Sim, se fosse drama, daí... Exatamente. Mas tinha um potencial para ser uma comédia com drama ali. Lógico, série maravilhosa, enfim, mas é só um adendo de uma visão que a gente teve em relação a, poxa, poderia ter um pouquinho mais de profundidade. Em alguns momentos, algumas problemáticas valeriam um pouco mais de uma resolução mais profunda, até para trazer um ensinamento, pais, né? Para desdobramento, né? Exatamente. É isso aí. Valeu. Beijo, tchau.